Poupar ou não poupar? Eis a questão. A máxima shakespeariana toma conta da cabeça dos treinadores das equipes brasileiras, afinal de contas, hoje começa a rodada de Campeonato Brasileiro e muitos clubes estão envolvidos nessa dúvida. Meu Deus do céu, boto força máxima no Brasileiro e arrisco para Libertadores ou boto time misto, força mínima para garantir competitividade no meio de semana pelo torneio continental? Olha, eu vou falar para vocês o que estão pensando os treinadores nesse momento e o que deve acontecer em jogos importantes nessa rodada de Campeonato Brasileiro, mas só depois da vinheta. A Parimatch é parceira aqui do nosso canal, Dois Toques, a casa do futebol. Você que curte Libertadores, Campeonato Brasileiro e campeonatos internacionais, além de outros esportes, olha, a Parimatch está com as melhores odds do Brasil. Curte fazer uma fezinha, mas também curte um bônus. Se não tiver bônus, tem bônus. Tá aqui o nosso cupom GLORIOSO. Na Parimatch, você utilizando o nosso cupom GLORIOSO, você pode ganhar até R$ 1.500 de bônus. Olha só, hein? Molezinha! Não dá mole e vem pra Parimatch. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tem rodada começando hoje, com jogos importantes. Tem Grêmio envolvido em Libertadores jogando em casa contra o Bahia. Tem Fluminense envolvido no jogo contra o Grêmio, que vai ser na terça-feira. Maracanã, Libertadores. O Fluminense joga contra o Corinthians. E a grande questão, Renato Gaúcho não vai poupar. Pelo contrário, vai escalar pela primeira vez 3 reforços. O Grêmio gastou aí alguns jogadores, tal. Vai escalar pela primeira vez os 3 principais reforços do Grêmio nessa janela. Não quer dar mole, não quer voltar para a zona de rebaixamento. Então quer vencer o Bahia, vai jogar dentro de casa e se preparar para esse grande confronto contra o Fluminense. O Grêmio tem vantagem, 2-1, e o Fluminense é a mesma coisa. Não tem como poupar. Estando na zona de rebaixamento, jogando contra o Corinthians, uma chance, um confronto direto, não dá para poupar. Então Mano Menezes e Renato Gaúcho não devem poupar jogadores. Quem não puder jogar, quem tiver bichado, aí ok, né? Já tiver na marca do pênalti ali, na indicação física, aí não vai jogar. Mas não acredito que Mano Menezes e Renato Gaúcho devam poupar peças, até porque a situação de Fluminense e Grêmio, a situação do Grêmio é um pouquinho menos pior, né? Mas a situação desses clubes não permite simplesmente esquecer o Campeonato Brasileiro, principalmente o Fluminense, que tem a missão de sair da zona de rebaixamento e a missão de reverter 2 jogos seguidos no Maracanã, reverter a desvantagem na Libertadores da América para passar às quartas de final. Outro confronto interessante em termos de Libertadores é o Galo joga contra o Cuiabá, deve ir com um time misto. Né? O Atlético Mineiro tem uma missão, não vou dizer simples, né? Mas menos inglória aí do que a de Fluminense, Palmeiras, que é simplesmente uma vitória simples para garantir a classificação, já que o Galo empatou com São Lourenço na Argentina. Então o Galo joga contra o Cuiabá, deve ser um time misto, mas não totalmente reserva. O Milito, obviamente, quer se aproximar do bloco da frente e classificar-se para as quartas de final na Libertadores, diante do bom resultado que o Galo conseguiu lá na Argentina contra o São Lourenço. Agora vamos aos 2 principais jogos da rodada. Curiosamente, são 2 clássicos regionais que envolvem 4 equipes envolvidas em oitavas de final de Libertadores da América. Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Nacional do Uruguai, Flamengo e Bolívar. E São Paulo e Palmeiras se cruzam amanhã às 4 horas, assim como Botafogo e Flamengo às 18 horas e 30 minutos. Quem talvez tenha mais consciência de que vai poupar é o Palmeiras. O Abel Ferreira não descartou jogar com uma equipe totalmente alternativa nesse clássico contra o São Paulo, por mais que custe a vitória no clássico contra o São Paulo. Abel Ferreira está totalmente voltado para esse jogo contra o Botafogo no Allianz Parque, principalmente porque já teve uma eliminação na semana passada em Copa do Brasil para o Flamengo, na mesma situação, derrota no Rio de Janeiro e necessidade de vitória para poder se classificar. A grande questão aqui do Abel Ferreira é que o time misto, mais reservas do que titulares, foi bem diante do Flamengo no jogo do Maracanã, na última rodada do Brasileirão. Não venceu,
mas estava perdendo, conseguiu um empate e poderia ter vencido. Aos poucos, o Abel foi lançando, né? O Rafael Veiga, botou o Rony. Aos pouquinhos, o Felipe Anderson. Os jogadores foram entrando e conseguiram dar um equilíbrio maior. O Palmeiras acabou empatando numa jogada ali de bola parada. Então o Abel Ferreira tem mais segurança. Está há 4 anos no Palmeiras. Se não tivesse também essa segurança, seria estranho. De colocar um time alternativo diante de São Paulo. O São Paulo não deve ir com um time tão alternativo. Deve, talvez, trocar algumas peças, mas acredito que força máxima para o São Paulo nesse confronto é o que o Zubeldia quer. Por quê? Porque o São Paulo também veio de um resultado razoável, bom, até bom, um empate contra o Nacional, lá no Uruguai, dependendo apenas de uma vitória simples no Morumbi. Quando eu falo apenas, é claro que futebol, Libertadores, não é tão simples assim, mas bem menos complicado do que o que o Palmeiras está passando, principalmente vindo de uma eliminação para o Flamengo, não quer vir de outra eliminação, dessa vez para o Botafogo, e o Palmeiras que jogou 2 vezes com o Botafogo esse ano e perdeu as 2. Então o Palmeiras vai ter que reverter esse quadro. Então o Palmeiras, o Abel Ferreira não abre mão de poupar alguns jogadores, enquanto o Zubeldia deve escalar o que tem de melhor. Tá? No caso de Flamengo e Botafogo, aí não é nenhuma escolha do Tite, porque o Abel Ferreira ele vai escolher colocar os jogadores que não são do 11 inicial. O Tite, ele não tem quem escalar para algumas posições. Então, o Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu, é a única opção que o Tite tem. O Luiz Araújo, ele é a única opção para um lado do campo que o Tite tem. No meio-campo, De La Cruz deve ser poupado. Vai jogar Alan, Vitor Hugo, Carlinhos. Na lateral, só tem o Ayrton Lucas, vai ter que jogar. Na outra, o Flamengo está negociando um lateral também, passa a ter só um lateral no elenco aí, utilizável. O Wesley está negociando sua contratação aí com o Atalanta. Então, o Flamengo, ele chega num momento da temporada em que ele não tem as peças para trocar. Ele precisa utilizar as que tem. Então, o Tite vai com o que tem. Pedro e Gabigol, que normalmente se revezariam, não estarão. O De La Cruz vem namorando com uma contusão muscular. Deve ser poupado. Não sei se vai usar o Arrascaeta, não sei se vai usar o Gerson, deve usar porque senão o Flamengo vai ficar ali sem pensador no meio campo. Né? Agora, a situação do Tite, bem diferente da do Abel Ferreira. E ele não quer desgastar mais jogadores, reclamou do calendário, reclamou do sindicato de atletas, não vai querer estourar mais jogadores. E está vendo que os jogadores estão chegando num limite. Né? E em 3 competições não pode ser diferente. O Botafogo jogou em casa, venceu o Palmeiras na quarta-feira, também está com a cabeça, claro, na Libertadores, só que o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. E muitas pessoas, muitos torcedores vão associar, né? No ano passado, sempre isso, nessa coisa do ano passado, as pessoas não perdem essa mania, né? Mas o ano passado foi o jogo contra o Flamengo que definiu a derrocada e não foi. Né? Para nós não foi o jogo contra o Palmeiras. Foi o jogo contra o Palmeiras. O Botafogo continuou líder por muitas rodadas, inclusive depois da derrota para o Palmeiras. Aquele jogo contra o Flamengo só definiu a saída do Bruno Lage praticamente. Ele criou uma instabilidade depois da derrota para o Flamengo. Então é o momento de o Botafogo não tem que provar nada em termos de comparar temporadas. É um outro Botafogo, é uma outra mentalidade, é um outro nível de competitividade. Está provando isso na Libertadores, no próprio Campeonato Brasileiro, mesmo perdendo algumas partidas, tá? Tem provado isso. E a grande chance de você chegar gigante no decorrer do campeonato e, para esse jogo contra o Palmeiras, é você vencer um clássico. Vencer um clássico é o fator anímico primordial, o mais eficaz, principalmente para a torcida, para os jogadores. Então o Botafogo assume nesse momento um papel de favorito. Claro que vai poupar Igor Jesus, deve jogar um tempo só o Luiz Henrique, Savarino acredito que seja poupado, Marlon Freitas talvez também seja poupado. Então, o Arthur Jorge vai fazer algumas modificações, né? Já não pode contar com o Marçal, então vai jogar o Cuiabano, Marçal pode jogar na quarta-feira contra o Palmeiras, mas ainda assim o Arthur Jorge tem mais opções nesse momento do que o Tite.
Então acredito São Paulo favorito contra o Palmeiras e o Botafogo com um pouquinho de favoritismo aí, tendo em vista essas situações para cima do Flamengo. Poupar ou não poupar, eis a questão. Há treinadores que já decidiram, sim, poupar é a questão. E há outros que vão manter o mistério até a hora da partida. E a gente vai estar aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol, acompanhando tudo da rodada do Brasileirão para trazer para você, tá certo? Beijo grande, excelente sábado, valeu!